analisar aqui o capítulo 24, ele está buscando ali no Monte das Oliveiras ensinar sobre como seria o final dos tempos, como seriam os últimos dias da igreja na terra. E os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, que sinais nós teremos quando o Senhor irá retornar à terra? E ele começa a falar, que a igreja seria perseguida, que haveria escândalo, que nós seríamos mortos, atormentados. Fala que teria guerras, rumores de guerra, que teria muitos escândalos, que teriam terremotos. Então Jesus vai ali falando que não era para ninguém ficar enganado, porque ele estava avisando aos discípulos como seria o final dos tempos. E ele vai ali revelando coisas no Monte das Oliveiras ali muito fortes. E ele exorta os discípulos à vigilância, para que eles caminhassem na terra vigiando, para que eles caminhassem prudentemente na terra como cristão, como servo dele. E ele encorajou ali os discípulos a viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida que agradasse a Deus, uma vida que tivesse diante do Senhor uma profundidade, uma vida espiritual firme. E ali nesse contexto, quando começa o capítulo 25, nós podemos ver então uma parábola muito forte, que é a parábola das 10 virgens. Queridos, quando a igreja, quando Jesus ele ressuscitou e ele subiu ao céu, a igreja começou uma grande expectativa de que Jesus retornaria em breve, de que ele não iria se demorar muito tempo. E a igreja ela ficou naquela expectativa, ela já tinha no coração dela um desejo muito grande de que Jesus viesse e restaurasse todas as coisas. Você tem essa expectativa no seu coração, queridos? De que Jesus venha e restaure todas as coisas? E ali estavam os discípulos. E ele encorajou a cada um deles a permanecer firme, temendo ao Senhor e com a sua fé guardada no seu coração. Porém, queridos, o tempo foi passando. E já se passaram quase 2000 anos. E o Senhor Jesus ainda não retornou. Então essa parábola, ela era ainda para mim e ainda ela é para você, para que nós possamos aprender a guardar do Senhor tudo aquilo que Ele prometeu que Ele faria e tudo aquilo que você está vendo visivelmente aos seus olhos, as guerras, as perseguições, os escândalos, tudo que Ele falou que iria acontecer, está acontecendo. Glórias ao nome de Jesus. E cada dia acontece mais. Cada dia você vê a natureza revelando que Jesus Cristo está voltando. Cada dia você percebe que o tempo está próximo. Lá em Mateus 24, 42 fala, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E a palavra que ela fala, olha, já se passou 2000 anos. Os primeiros cristãos acharam que viria naquele tempo. Nós já tivemos muitas gerações de cristãos até o nosso dia. E a palavra permanece ecoando no meu coração e no seu coração. Ele virá. Portanto, vigiem, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E aqui essa parábola ela fala o seguinte, que existiam 10 virgens, e elas estavam sendo preparadas para um casamento, e elas tinham uma lamparina, e essa lamparina precisava de azeite. 5 virgens tiveram estoque, guardaram azeite, mantiveram com elas uma carga, uma reserva de azeite. E 5 virgens, elas eram imprudentes, elas não guardaram seu azeite, elas foram, não se preocuparam, elas não foram vigilantes. E alguém chegou à meia-noite e gritou, olha, o noivo está chegando. E ali no momento que as virgens imprudentes, ou virgens loucas, como diz a parábola,
perceberam que já chegava o noivo à porta, elas começaram então a desesperar. E elas saíram então preocupadas e pediram emprestada para aquelas virgens que tinha suficiente, e falou: me dá um pouco da sua, para que não me falte durante o caminho. Porém, queridos, o azeite que as outras prudentes tinham só era suficiente para elas. E as loucas ficaram sem entender como fazer. E as prudentes falaram: corre lá no mercado, compra lá para você também. E no momento que elas saíram e foram até o mercado, o noivo chegou, levou as 5 virgens prudentes no caminho com seu azeite. E na hora que as 5 virgens imprudentes chegaram do mercado, bateram na porta, mas a porta estava trancada. E o noivo falou assim: eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês, eu não posso abrir a porta para vocês. E elas foram recusadas de entrar na festa do casamento. Só para você ter uma ideia, naquele contexto, o casamento judaico, ele era o seguinte: ele tinha o noivo, tinha a noiva e tinha as damas de honra. As damas de honra eram aquelas responsáveis por carregar uma lamparina para poder iluminar o caminho do noivo. Então elas tinham que ser precavidas, elas tinham que ter mantimento, para que elas pudessem, no momento que o noivo chegasse, elas pudessem acompanhar o noivo com a sua lamparina. Era a procissão nupcial. Elas faziam uma caminhada, e elas acompanhavam o noivo, e iam até a festa com o noivo. E essas damas, essas mulheres, elas tinham que estar simbolizando uma prontidão e uma alegria de ter um caminho iluminado para que o casamento transcorresse da melhor forma possível. Então esse casamento judeu, ele era marcado por essa celebração, que era uma celebração comunitária, E era necessário uma preparação para que houvesse então tudo saindo conforme, o evento precisava. E queridos, casamento representa uma união, representa a união de Cristo com a sua igreja. Lá em Efésios 5:25 fala, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então o casamento significa união, glórias ao nome de Jesus. Porém, você pode perceber nessa parábola outro papel muito importante, que é o óleo. O óleo, queridos, ele representa uma preparação contínua, algo para ser queimado. O óleo, ele representa então a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. No momento que você, queridos, tem óleo suficiente para você, significa que você está com a sua vida espiritual em dia. Mas quando você começa a negligenciar a sua vida espiritual, significa que você está deixando de lado a presença do Espírito. E você está ali no evento, você está ali como alguém escolhido, como uma dama, como uma virgem, preparada para o evento, mas na hora principal do evento, você não vai ter dentro de você a presença suficiente do Espírito Santo, que é o óleo simbolizado aqui nessa parábola. E a palavra do Senhor nos instrui, enchei-vos do Espírito Santo, não se embriagueis com o vinho, que leva a contenda, mas embriaguei-vos com o Espírito Santo. Então, queridos, quando você entende que para que você tenha uma vida em que não há negligência espiritual, você entende a importância do Espírito Santo na sua vida, e você entende a importância do óleo. Salmo 23:5 fala, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o Espírito essa noite, ele quer ungir mais uma vez a minha cabeça e a sua com óleo essa noite. Você está preparado para receber do Espírito mais óleo para a sua vida? Eu espero que sim, querido. Sabe por quê? Porque esse óleo que você precisa, ele é precioso, para que ele não te falte na caminhada. Para que na hora que o noivo chegar ali, você tenha óleo suficiente para caminhar com ele até as bodas do Cordeiro. E no nome de Jesus, ele vai derramar óleo sobre a sua vida essa noite.
A igreja não pode viver sem o óleo. A igreja não pode caminhar sem o azeite. Porque se o azeite faltar, queridos, você vai cair num caminho de escuridão. E o Espírito te ama. E Ele quer te entregar óleo para que você possa caminhar sempre em luz. Para que você encontre o caminho lá do casamento. Para que você entre nas bodas do Cordeiro. Para que você caminhe numa vida, queridos, de prudência, de integridade com o Senhor, de retidão. Numa vida, queridos, que vale a pena ser vivida. E Ele quer ativar, como Wesley ministrou aqui essa noite, Ele quer ativar o nosso espírito a cada dia. E sabe quem ativa o meu espírito e o seu? É o Espírito Santo de Deus, lançando fôlego de vida dentro de você, queimando fogo dentro de você, renovando tudo dentro de você, para que você possa viver uma vida nova com Ele a cada dia. Glórias ao nome de Jesus. E isso, queridos, é um cuidado contínuo. A palavra do Senhor, nós falamos, vigieis para que não entreis em tentação. Então é continuamente, porque o que o inimigo quer fazer é apagar a sua chama, é apagar o fogo do Espírito no seu coração, é mandar para dentro de você, queridos, lutas que talvez você ache que são intransponíveis. E isso diminui o fogo do Espírito. Aí vem o medo, vem a tristeza, vem a depressão, vem o desânimo, e nós vamos começando a desanimar na caminhada. Começamos a entrar num caminho de negligência espiritual, começamos a parar de orar, começamos a parar de jejuar, começamos a parar de ler a palavra do Senhor, começamos a abandonar a comunhão com Cristo na sua igreja, começamos a entender que não tem nada a ver, e começamos a pecar como o mundo quer que nós façamos. E entra um caminho de negligência, e o fogo do Espírito começa a se apagar dentro de mim. Mas olha, o Espírito Santo, ele tem compromisso com a sua igreja, mas é na medida que a igreja tem compromisso com Ele. Então, quando a igreja começa a queimar lenha no altar, quando a igreja abre um altar na sua casa, abre um altar no seu trabalho, abre um altar onde estiver e começa a queimar lenha, aí o Espírito começa de novo a ser ativado dentro de nós. E Ele começa a mandar fogo para dentro de nós. E Ele começa a renovar o óleo da unção dentro de nós, para que nós estejamos preparados para a chegada do noivo. Glórias ao nome de Jesus. Lucas 12:35. Estejam prontos, eu queria até que transmitisse aqui, Lucas 12:35 ao 37. Ele vem, queridos, o noivo vem. Olha, a meia-noite está chegando. Daqui a pouco a voz que vai gritar o noivo é aquela trombeta que vai tocar lá no céu. E essa trombeta, ela vai chamar aqueles que estão preparados para entrar na festa das bodas do Cordeiro. E aqui Lucas 12:37 fala, 35 fala, estejam prontos para servir. Vou ler aqui que eu acho que está em outra tradução. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Pode passar. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Mais um. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Tem crente vigilante aqui essa noite? Existe uma igreja que vigia a hora que o seu mestre está chegando? Uma igreja que tem o ouvido atento à batida na porta do noivo? Eu creio que sim, eu profetizo isso para essa igreja no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu quero profetizar na sua vida, queridos, um tempo novo, um tempo de vigilância, um tempo de chama acesa dentro do seu coração, para que você espere com expectativa pelo seu noivo. Glórias ao nome de Jesus. Então essa palavra, querido, é para te trazer vigilância. É um tempo de vigilância na casa do Senhor. É um tempo, queridos, de que nós tenhamos o nosso coração pronto.
Se o noivo bater na porta essa noite, que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Aqui eu tenho para te apresentar a minha lamparina cheia de óleo. Apresenta a sua lamparina ao Senhor aí. Fala: Senhor, comece a encher essa lamparina de óleo. Começa, Senhor, a encher a lamparina de óleo. Talvez aqui é o mercado. Talvez aqui essa noite representa o lugar que você veio buscar mais óleo para você se encher. E eu sei que o Espírito Santo está passando aqui essa noite, querido. Sabe por quê? Aonde a palavra do Senhor é liberada, aí está o Espírito de Deus trabalhando. Porque é Ele que nos convence de todas as coisas. E Ele diz ao seu coração: eu quero te encher essa noite. Você está pronto para receber? Você está dormindo como aquelas virgens sonolentas? Ou você está de pé em prontidão e diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, aqui está minha lamparina, eu estou pronto para caminhar com o Senhor até as bodas do Cordeiro. Mas só prepara a sua lamparina quem está vivendo uma expectativa do Cordeiro. Porque se você olhar para o mundo, você pode pensar assim: é impossível, Jesus não voltará. As coisas estão de mal a pior. Parece que ninguém mais quer servir ao Senhor com integridade. Os escândalos parece que estão vindo. Parece que está o cerco fechado. Talvez você está como Elias, pensando assim: não é mais justo fazer o bem. Elias pensou que só ele, queridos, ainda servia ao Senhor. Não que ele não pensou que não era mais justo, mas Elias se sentiu sozinho. E o Senhor virou para Elias e falou assim: olha, abaixa a sua bola. Tem 7.000 que não se dobraram ainda diante de mim. 7.000 justos. Mas tem momentos que parece que nós estamos sozinhos na caminhada. Parece que não vale a pena. Mas o Senhor diz para você: não desanime, não é tempo de parar. Não é tempo de baixar a sua guarda. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de olhar para o seu lado. Não é tempo de abrir mão do que o Espírito colocou dentro do seu coração, que é o propósito, que é a missão que Ele te deu. Não é tempo, queridos, de olhar para trás. É tempo de caminhar, é tempo de avançar e é tempo de alcançar do Senhor a misericórdia. A porta está aí. A porta está se abrindo e o noivo está chegando. E aquelas virgens então, queridos, elas demonstraram no momento que elas tinham lamparina, que a fé dela estava viva, que a fé estava ativa, mesmo que o noivo demorou, mesmo que parecia que ele não viria mais naquele dia, elas guardaram óleo dentro, estocado ali, junto com elas. Isso significa fé. Elas tinham fé que a festa ia acontecer. Elas sabiam que mais cedo ou mais tarde o noivo ia bater na porta. E aqui a palavra diz que demorou até o último segundo. Foi na meia-noite. Foi na virada do dia. Foi quando parecia que as esperanças acabaram. É o momento mais escuro do dia. Da noite, né? Vamos dizer da noite. E na meia-noite, o noivo aparece. Olha a necessidade de ter azeite para iluminar o caminho. Isso significa uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que age, uma fé que não abre mão do seu chamado, uma fé que profetiza, uma fé que lança a palavra, uma fé ativada no coração. Isso é símbolo de prudência, retidão, isso é símbolo de sabedoria, de viver uma expectativa da volta de Cristo. Isso é símbolo, queridos, de mostrar uma vida espiritual que vale a pena ser vivida. Você quer isso para você? Quem pode dar um glórias a Deus aí? Tem que valer a pena. A nossa vida espiritual, queridos, tem que valer a pena. Tem que ter algo a mais, queridos. Não é só vir e sentar num banco. Não é só abrir a boca e dizer que é crente. Não é só revelar para o mundo, talvez, uma falsa aparência de cristão. Porque, queridos, é muito fácil ter uma aparência de cristão.
Sabe por quê? Passa um tempo que você é cristão, você já adaptou a sua vida. Você já mudou muita coisa. E você pode cair num comodismo. Já ouviu falar que depois de um certo tempo, nem para ser do mundo você presta mais? Você não presta para nada, só para ser crente? Porque é tudo já, sua vida está tão moldada nisso tudo. Mas olha, não se engane com isso. Não se engane com o tempo. Não se engane em dizer que é crente. Busque mais o Senhor. Busque azeite. Busque o óleo para a sua vida. E aqui nós aprendemos então algumas lições para nós. Nós aprendemos, queridos, que não basta mais ser crente apenas. Você tem que ser um crente pronto para o combate. Pronto para atender ao que seu mestre vai pedir. Pronto para poder alcançar do Senhor aquilo que Ele exige da sua igreja e aquilo também que Ele quer revelar através da sua igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 5:6, queria que transmitisse também. Fala assim, ó: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sejamos atentos. Então, queridos, uma lição que nós aprendemos aqui: é preciso ter prontidão espiritual. E prontidão espiritual é você estar com a sua vida alinhada aos propósitos do Senhor dia após dia. É você queimar diante do Senhor. Outra lição que nós aprendemos aqui, queridos, e essa aqui é importante também. É preciso ter diante do Senhor responsabilidade individual. Sabe por quê? Muitas vezes, queridos, nós estamos na caminhada e, claro, a igreja é um coletivo. A igreja é um conjunto de pessoas. E quando você vem aqui na casa do Senhor, você está aqui para animar uns aos outros. Não é verdade? Então o Wesley canta aqui, transmite a unção do Senhor. Você chega aqui, você vê um aperto de mão, você sente a unção do Senhor. Mas assim como aquelas virgens, no momento de se apresentar para o noivo, não tinha como elas pegarem um pouco do azeite e entregar para as outras. O azeite era para ser carregado individualmente. Então, diante do Senhor, queridos, o único responsável pela minha vida espiritual sou eu mesmo. Eu é que tenho que buscar, eu é que tenho que queimar a lenha, eu é que tenho que buscar do Senhor, se encher do Espírito Santo. Não adianta eu depender da minha mãe, da minha esposa, do marido, do filho, do pastor, do amigo. Quem tem que manter a manutenção do Espírito dentro de mim sou eu. Então a responsabilidade ela é individual. Porque no momento de se apresentar diante do Cordeiro, cada um de nós se apresentará individualmente diante do Senhor. Ainda que a igreja coletiva, ainda que Jesus vem buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue dele, ainda que no momento que ele vier, nós temos que estar um exortando ao outro, e um consolando o outro, para que ninguém se perca. Mas no final das contas, quando eu me apresentar, eu mostrarei as minhas mãos diante do Senhor. Ele vai chegar para mim individualmente e vai falar: mostre as suas mãos. Então cada uma das virgens, ela tinha o seu próprio estoque de azeite. Ela tinha a sua própria manutenção do seu azeite. E no momento que a outra pediu, ela falou: eu não posso te dar, porque senão ficarei sem. Vai lá no mercado, vai até o Espírito, vai quem pode te entregar azeite, que ele vai te entregar. Mas elas foram tarde demais. E quando elas chegaram com seu estoque, a porta já estava trancada. Então, em nome de Jesus, eu quero repreender essa palavra da sua vida, amém? Eu quero repreender essa palavra dizendo que você, a partir de hoje, você já faz isso, mas eu quero reafirmar com você. A partir de hoje você terá responsabilidade com a sua própria vida espiritual. Se tem que orar, queridos, ore, dobre o seu joelho e ore. Se tem que jejuar, jejua, dobre o seu joelho e jejue. Se tem que aprender da palavra, busque, aprenda da palavra, não dependa somente do pastor.
Não dependa somente do líder. Não dependa da sua esposa. Não dependa do seu marido. Não fique andando de muletas por aí, queridos. Busque você. A responsabilidade, ela é individual. Benção. Glória a Deus. Não resisti não, tá, queridos? Café não, é água, tá? Glória a Deus. Cafezinho, pastora Aline. Eu não tomo café à noite não, já falei com eles. Então, queridos, a nossa salvação ela tem que ser desenvolvida diante do Senhor. E essa salvação, queridos, ela só é desenvolvida, queridos, é com o joelho dobrado, é com busca, é com oração, é com palavra, é com jejum. Então, se você essa noite ouvir essa palavra e sair daqui com um desejo no seu coração, assim, Senhor, eu vou buscar mais azeite para a minha vida, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a sua palavra, já valeu a pena essa palavra ser pregada essa noite. Glórias ao nome de Jesus, porque a responsabilidade é sua, ela não é minha. A minha responsabilidade é lançar a palavra, é expor você a palavra, assim como eu estou sendo exposto também. Mas eu quero profetizar um tempo novo na sua vida de busca espiritual. Uma vida, como eu falei, espiritual que valha realmente a pena. Glórias ao nome de Jesus. Essa palavra aqui também nos ensina que o tempo do retorno do Mestre, ele será inesperado. Talvez tudo à sua volta, vamos dizer assim, está caminhando bem. Aí você pensa, Senhor, espera mais um pouquinho. Deixa eu viver os meus sonhos. Jesus, ele disse que no momento que ele vier, vão ser dados ainda pessoas em casamento. Mulheres estarão grávidas. Pessoas estarão vivendo seus sonhos. A vida estará acontecendo. Como foi nos tempos de Moisés, assim será também na vinda do Filho do Homem. No de repente, o noivo bate as portas e chama o seu nome. Então o tempo é incerto. E o Senhor fala, né? Esteja alerta, vigiem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Lá em Marcos 13:33 diz. Então, queridos, pode ser hoje o retorno do Mestre. Quem tem expectativa no seu coração do retorno do Mestre? Pode ser hoje o dia que vai consumar todas as coisas nessa terra. Pode ser hoje o dia que as lutas irão terminar. Pode ser hoje o dia que a libertação completa virá, porque o noivo virá e resgatará a sua igreja dessa terra. Pode ser hoje. Então é preciso estar alerta dia após dia, continuamente. Não tem como negligenciar, queridos. A igreja naquela época esperava naquele tempo, esperava naquele momento, esperava que fosse do jeito que Jesus tinha falado que iria acontecer, que ele retornaria, que ele buscaria os discípulos. A igreja vivia uma grande expectativa. Queridos, mas parece que foi passando o tempo. E a igreja de tempos em tempos, ela vai perdendo essa expectativa. Aí vem o Espírito e aviva a sua igreja. E parece que a igreja vai perdendo a expectativa de retorno do Mestre. E sabe o que isso causa em nós? Causa negligência. E as virgens insensatas, então, com a sua negligência, queridos, elas pararam de preparar a sua própria vida para se encontrar com o Mestre. E sabe o que acontece quando a preparação termina? O Espírito começa a ser extinto. Você não sente mais a presença do Espírito de Deus. Você começa a viver uma vida vazia. Você começa a viver uma vida que não vale mais a pena. Você começa a viver uma vida lançado ao acaso, sem propósito. E a palavra diz que quando um crente começa a viver sem propósito, a palavra do Senhor vai nos alertando, né? Que nós não somos daqueles que retrocedem, mas a palavra diz que nós somos daqueles que permanecem, continuam, que avançam. E no momento que nós deixamos de avançar, e nós começamos a retroceder, nós começamos a ser negligentes. Eu queria que botasse aí Romanos 13, 11, 12, para que nós possamos entender que a nossa negligência, ela nos leva
a condenação do inferno. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos levados para as bodas dEle, para usufruir com Ele das mansões celestiais. E lá em Romanos 13 fala, né? Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Glórias ao nome de Jesus. Aqui a palavra do Senhor nos alerta, né? O que Satanás tenta fazer conosco é um sono espiritual. Queridos, toda vez que uma igreja vai viver um grande avivamento, toda vez que coisas vão ser manifestadas através do Espírito, virá um peso espiritual sobre a igreja, para que a igreja comece a viver um sono espiritual. Não se tem mais expectativa da palavra. Começa a vir comichão no ouvido. Começa a vir no meio de nós um sentimento de que nós estamos jogados, abandonados. Rejeições começam a aparecer no coração. Feridas começam a vir na alma. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o Espírito Santo ele quer agir e avivar a sua igreja, Satanás também ele quer derrotar a igreja do Senhor e quer destruir o povo dele. Isso se chama batalha espiritual. E eu creio que essa noite nós estamos vivendo uma batalha espiritual, essa noite aqui. E eu queria que você se ligasse ao Espírito Santo de Deus, pela sua própria vida, queridos, e pela vida da igreja do Senhor. Toda vez que a palavra do Senhor é lançada, uma batalha espiritual começa a acontecer. Toda vez que a igreja fala de retorno do Mestre, de salvação e de inferno, de pecado e de arrependimento, uma batalha espiritual começa a acontecer. Mas eu profetizo a vitória do céu essa noite em nosso meio. Eu profetizo o Espírito Santo trabalhando no seu coração e dizendo, eu espero por você, eu te chamo essa noite e eu quero encher a sua vida de óleo no nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Porque o tempo está próximo. E não é hora de dormirmos, né, queridos? Por isso, essa palavra quer trazer para nós a necessidade de ir bem até o final. Muitas vezes, quando começamos a obra do Senhor, o primeiro amor, ele te impulsiona. Às vezes é uma igreja, às vezes é pessoal, mas tudo quando começa, tudo que é novo, vem uma alegria, vem uma euforia, vem um desejo de permanecer, vem um desejo de fazer as coisas certas. Mas a palavra do Senhor diz que muitas vezes, queridos, nós abandonamos o primeiro amor. E a partir dali nós começamos a agir de uma forma mecânica. A partir dali nós começamos a agir de uma forma que não vale mais a pena. Apenas. Mas o Senhor, Ele fala com você essa noite, que você vai terminar bem, no nome de Jesus. Você pode tomar posse dessa palavra? É profetizando, queridos. Não chegou até o fim ainda não. Nós estamos ainda no meio do caminho. Mas eu quero entrar no céu, querido. Você quer entrar no céu? Então eu profetizo que nós vamos entrar no céu no nome de Jesus. Porque nós vamos permanecer em vigilância e perseverança no nome de Jesus. E não adianta começar bem se eu termino mal na presença do Senhor. Não adianta eu começar cheio de fé se eu perco a minha fé durante a caminhada. A palavra do Senhor diz que Ele quer uma igreja perseverante na presença dEle. Queria que nós lêssemos Apocalipse 3:11. Glórias ao nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, queridos. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus liberou uma coroa sobre a sua vida quando você aceitou o nome dEle. E Ele vem sem demora, Ele não vai demorar. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não se alegra daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem e prosseguem. Então, no nome de Jesus, que nós possamos permanecer na presença dEle. E sabe qual é um sintoma de que a sua vida está fluindo espiritualmente de uma forma saudável? É quando você, queridos, tem prazer em viver em comunidade na presença do Senhor. Como eu disse, a salvação ela é individual, mas os crentes têm prazer em estarem juntos. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja.
entra no barco quem quer. Tem um barco aí, chamado Jesus Cristo. Você pode pular nesse barco. Esse barco vai te levar para o céu. Se você pular nele, você vai caminhar destinado ao céu. Se você sair fora do barco, você vai ficar pelo caminho. É como a arca de Noé. Aqueles que entram serão salvos. Aqueles que pulam fora serão condenados. Não tem dois caminhos. E muitas vezes a gente, queridos, tem um sentimento assim: eu vou ser crente sozinho. Eu vou servir Jesus em casa. Eu sou a igreja. Mas sabe o que a igreja representa na palavra? A igreja é uma família. É a família aonde se reúne os filhos de Deus. E é uma família que tem um pai. Eu não sou um filho bastardo. Nós somos filhos legítimos do Senhor. Adotados nele, ganhamos o nome dele. Temos uma herança. E um dos sintomas que a minha vida espiritual ela está fluindo bem é quando eu começo a viver bem em comunidade. E quando eu começo a ter prazer em trabalhar no meio dessa comunidade. Sabe por quê? Porque o salvo, queridos, ele é grato. Então ele quer manifestar o seu trabalho para o Senhor. Ele quer gastar as suas forças fazendo a obra do Senhor. Ele quer conquistar mais pessoas para o céu. E a palavra do Senhor nos ordena a reunir, a estar juntos. Então, muitas vezes, queridos, quando nós começamos a desanimar de estar em comunhão, comungando, né? Estar em comunhão, é porque nós já entramos num caminho de negligência espiritual. É porque nós já estamos com a nossa chama se apagando. É porque aquele amor pelo Senhor e aquela gratidão agora deu espaço para uma amargura, para uma ferida, para uma mágoa. E a gente, às vezes, queridos, está tão machucado que não tem mais prazer de estar em comunidade. Se talvez você entrou aqui dessa forma, eu quero pedir ao Espírito Santo para limpar o seu coração essa noite. E para te fortalecer a caminhar com Ele em comunidade. Quando você está em comunidade, você tem mais força de servir o seu irmão. Você começa a servir uns aos outros. Hebreus 10, 24 e 25 diz isso. Eu quero que você leia comigo, aqui na transmissão. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Queridos, quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais nós temos que estar unidos em comunidade. Mais a igreja do Senhor tem que estar trabalhando em comunhão. Queridos, o crente sozinho, ele corre um sério risco. Ele é uma presa fácil de Satanás. Agora, quando a gente está junto, queridos, como um grande exército, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Você sente o inferno, muitas vezes, pressionando você individualmente? Eu sinto isso diariamente. As forças do inferno, do pecado, deste mundo, ele nos pressiona, queridos. Ele nos estimula a pecar. Mas o Senhor, Ele tem um caminho para isso. E o caminho para isso é quando nós estamos orando uns pelos outros, consolando uns aos outros, exortando uns aos outros, afiando uns aos outros. Se alguém começa a querer pecar, vem alguém e te exorta. Se alguém está forte, vai lá e fortalece o fraco. Se alguém está cansado, vem alguém e oferece o seu braço. Então, queridos, não dá para se pensar uma igreja, um crente, que é afastado um do outro, que não serve um ao outro, que não tem prazer de caminhar um com o outro, de se reunir, de ouvir a palavra do Senhor, de buscar mais do Espírito Santo, glórias ao nome de Jesus, de encorajar a fé um do outro. E eu quero
encorajar a sua fé essa noite, para que você possa ter uma fé avivada. Se o meu papel aqui não for esse, queridos, eu estou perdendo meu tempo aqui. E é isso que a igreja faz conosco. A igreja nos ensina a amar, a suportar, a ser tolerante, a tolerar o erro do fraco, a tolerar muitas vezes uma ferida. Sabe por quê? Porque se você é ferido aqui nessa casa, no meio da igreja, é aqui nessa casa que você vai receber a cura. Não adianta eu sair daqui ferido e buscar minha cura lá fora. É aqui, porque o meu pai que está aqui, talvez o meu irmão me feriu, mas eu tenho um pai. E é o meu pai que vai derramar óleo no meu coração e vai curar a minha ferida. Não adianta, queridos, ser ferido aqui e ir buscar cura lá fora. A cura também está aqui. O próprio Deus muitas vezes faz a ferida e Ele mesmo cura essa ferida. Porque o pai muitas vezes fere o seu filho com a correção, com a disciplina, mas não é para matá-lo, pelo contrário, é para torná-lo mais forte. É para fazê-lo crescer. É para não deixá-lo uma criança, vamos dizer assim, sem ânimo. Queridos, quer ver filho que recebe tudo na mão, recebe o prato de comida na mão, recebe a sua roupa na mão, em que os pais fazem tudo por ele? Já viu um menino sem ânimo igual esse? Ele não precisa levantar do sofá ou na mesa, porque a comida chega até ele. Ele não precisa, talvez, ir lá no guarda-roupa pegar sua roupa, porque a roupinha já está ali quando o pai e a mãe não colocam nele. Essa criança, ela é sem ânimo. Então, muitas vezes, queridos, Deus, Ele nos dá uma disciplina. Ele nos joga em situações para que a gente possa tomar uma disposição e um ânimo. E ser renovado nisso. E estar em prontidão diante dEle. Ele não faz nada para nos matar. Pelo contrário, Ele faz para nos levantar e nos chamar de filhos amados, legítimos, e que estão chegando ao nível da perfeição de Cristo. Como Paulo disse, não que eu vou chegar, mas eu estou prosseguindo para o meu alvo, que é Cristo. Glórias ao nome do Senhor. E é essa esperança que eu e você temos, que um dia nós vamos chegar à medida da estatura de Cristo. Talvez não nessa carne, mas lá no céu, Ele vai transformar o meu corpo e Ele vai me levar para o local que Ele está e nós seremos um com Ele. Chegaremos à medida de Cristo, por obra dEle. Então, quando Cristo, Ele expôs essa parábola, na verdade o que Ele fazia era um chamado para a igreja dEle. Um chamado a ser vigilante, perseverante, não ser negligente e manter a sua lamparina cada dia mais acesa. A ter uma vida espiritual vibrante. Vibrante, queridos, não é uma euforia de sair pulando, né? A gente tem a gente que é pentecostal acha muitas vezes que barulho, que aquele poder manifestado ali, é isso que é uma vida espiritual vibrante, mas não é apenas isso. É também, mas não apenas. Sabe o que é uma vida espiritual vibrante? É você enfrentar todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, que eu sei que todos nós enfrentamos. E quanto mais você busca, mais você enfrenta. E uma vida espiritual vibrante é você permanecer de pé, inabalável, perseverando no meio da dificuldade, perseverando no meio da luta. O filho está morto lá na cama e a mãe fala, está tudo bem. Já viu esse texto? Está tudo bem. Sabe por quê? Não estava bem. Mas ela foi direto naquele que podia resolver o problema dela. E sabe quem pode resolver o seu problema neste lugar? É o seu pai, que é o cabeça dessa família. Está no controle de todas as coisas, que tem o andamento da casa de acordo com a vontade dele. Glórias ao nome de Jesus. Não vale a pena sair de dentro de casa para buscar a vida lá fora. Permaneça, queridos. Faça a diferença. Se não está funcionando do jeito que você gostaria que funcionasse,
Seja você a diferença. Demonstre mais alegria, demonstre mais serviço, demonstre mais amor, demonstre mais prontidão para a obra do Senhor, porque eu sei que o seu Pai, Ele vai curar suas feridas e vai te levar para o céu. Glórias ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. E eu queria que você fizesse uma reflexão agora. E você respondesse para você mesmo. Você pode fechar o seu olho aí no seu lugar? Pode apagar as luzes para mim, por favor? Ainda pode ficar sentado aí. Você está preparado para o retorno de Cristo essa noite, queridos? Se Jesus voltar essa noite, tem óleo na sua lamparina? É uma noite de reflexão. Desde o início, o Espírito Santo nos levou à reflexão, a olhar para dentro de nós mesmos. A palavra do Senhor fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele vem buscar a sua igreja, mas a sua salvação ela é individual diante do Senhor. Não mudou ainda, é individual. Mas você vai subir no meio de um corpo, no meio de um povo, no meio de uma igreja. E eu quero estar entre esses. Você está preparado? Você vive, queridos, uma vida que reflete a esperança e expectativa do Cordeiro? Reflete aí. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar no seu local de trabalho, você vai refletir expectativa do Cordeiro? Você tem esperança para passar e consolar quem está à sua volta? Porque olha, o filho maduro e fortalecido, as lutas não são capazes de derrubar ele mais não, queridos. Ele já está experimentado na paciência. A tribulação, ela produz paciência. Ela traz um peso de glória sobre as nossas vidas. Você vive uma maneira diferente quando você passa pelo problema, ou você se comporta como aqueles que não têm Cristo? A sua fé está viva dentro de você? É para refletir. Essa fé, ela é uma fé ativada no Espírito. Glória ao nome de Jesus. Santo, santo é o nome do Cordeiro. Santo ripalabachuri anderei. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Você está alinhado com a vontade do Mestre? Santo é o nome de Jesus. Bendito é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você é luz, sal dessa terra. Você é a resposta para este mundo, queridos. Eu estou fazendo essa pergunta, mas essa pergunta é Jesus que faz para a sua igreja. Eu estou sendo só um canal aqui, tá, irmãos? Jesus, ele faz essa pergunta dia após dia para a sua igreja. Você é luz, você reflete o meu nome, eu posso contar com você? Glória ao nome de Jesus. Mateus 5 diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Pode abrir o seu olho. Tudo que eu perguntei a você, eu quero profetizar sobre a sua vida uma resposta positiva. Amanhã é o dia verdadeiro em que nós vamos manifestar aquilo que nós estamos vivendo, talvez, na casa do Senhor no domingo. Aquilo que nós aprendemos no Espírito. E eu profetizo você sendo uma esperança para quem está à sua volta, queridos. Olha, você pode chegar num ambiente, você pode mudar aquele ambiente, sabia? Com a sua alegria espiritual. Não alegria aquele só de ficar rindo de uma forma assim, espontânea. Isso também. Mas olha, é algo maior do que isso. É espiritual. É uma força que o Espírito vai dando a nós para encorajar quem está à nossa volta.
Glórias ao nome de Jesus. Assim como as virgens prudentes, tem óleo nessa casa para que nós possamos ter uma reserva na nossa lamparina. Porque nessa casa habita o Espírito Santo de Deus. Porque aqui tem pessoas que buscam a presença dele. Que a sua jornada, queridos, jornada cristã seja uma jornada que valha a pena nessa terra. Uma jornada que faça a diferença onde você estiver. Uma jornada que na hora que o noivo vier, você tenha uma lamparina para iluminar o caminho de quem estiver junto com você ali. Glória ao nome de Jesus. Uma jornada que você não se desvia, mas você prossegue para um alvo, que é Cristo. E esse alvo, queridos, ele é um alvo que ele vai em contramão ao mundo. Pode ter certeza, se você está na contramão, se você está vendo tudo caminhando para uma direção e você percebe o caminho certo que é Cristo e vai ao contrário, eu tenho certeza, é o caminho estreito, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas irão te acompanhar neste caminho, sabe por quê? Porque o mundo clama pela luz, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, o mundo clama pela resposta que está em mim, está em você. O mundo clama pela igreja do Senhor ativa, vivendo a sua fé, e uma fé prática dia após dia. E muitas vezes ele vai te ver vivendo essa fé, é lá quando você está desempregado, é quando você está no hospital, é quando você se comporta diante de uma afronta, é aí que a luz se manifesta. É aí que o crente revela quem ele é diante do mundo. E é aí que o Espírito Santo encontra uma lamparina cheia para manifestar vida e esperança onde ele pode, atuar. Glória ao nome de Jesus. Paulo fala, em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio te esperando lá na reta final, e esse prêmio são as mansões celestiais. É lá onde vai valer a pena, queridos. Tudo que você está enfrentando aqui nessa terra, toda a tribulação, e vocês têm que estar de pé, é lá que você recebe galardão e vale a pena na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos o prêmio nessa terra, mas o que é da terra fica na terra, queridos, e o que é do céu vai para o céu conosco. Glórias ao nome de Jesus. Eu prossigo para o alvo, que é o meu chamado celestial, e é lá que eu vou receber das mãos do meu mestre a minha herança, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Que o seu coração essa noite seja preparado para receber o mestre dentro dele e falar: Jesus, eis-me aqui, eu não tenho nada para te oferecer, eu tenho só uma lamparina vazia essa noite, mas ainda é tempo de enchê-la. A meia-noite não bateu, talvez estamos no último segundo, mas ainda é tempo. E o dono do azeite está aqui essa noite, que é o Espírito Santo, e ele pode encher a sua lamparina. Hoje tem uma oportunidade para nós. Hoje é uma noite oportuna diante do Senhor. Hoje a igreja do Senhor pode fazer um compromisso mais uma vez. A aliança é feita a cada dia, queridos? A gente pode sempre reafirmar a nossa aliança e dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero ter uma fé viva, eu quero estar alinhado ao Senhor, eu quero refletir a sua luz diante do mundo, para que o mundo creia, para que o seu nome seja glorificado, e para que cada dia mais eu possa estar alcançando um pouquinho mais do alvo que é Cristo na minha vida. Isso é glorioso, queridos. Isso é profundo. Viver Cristo é glorioso demais. Olha, se tirar Cristo de nós não sobra nada, tá? Não sobra nada, queridos. Só sobra um monte de gente cheia de manias ruins. O que faz ser bom a convivência do crente na igreja é Cristo. E se não está sendo bom, está faltando Cristo. É preciso mais de Cristo. É preciso mais do Espírito. Glória ao nome do Senhor, queridos. O Espírito Santo revela que tem pessoas aqui que precisam de mais da presença dele, mas está com o coração ainda
precisando abrir um pouco mais com expectativa dele. E eu queria convidar você, não por mim, mas pelo Espírito. Se você sente o Espírito te chamar, mas você não está ainda sentindo forças, só vem, queridos. Só vem, deixa o Espírito queimar, busque fogo no Espírito, se lance aos pés dele. Ele tem fogo a revelar na sua vida, derramar sobre você. Deixa o fogo queimar no seu coração. Deixa o fogo ardendo continuamente no seu coração. Aleluias. Queima, Espírito Santo, queima sobre nós. Queima fogo em nós, Espírito. Queima fogo, Espírito. Queima, Espírito, queima sim, Espírito. Queima o teu fogo, Senhor. Queima. Queima, Jesus. Vem queimar, Jesus. Vem queimar, Senhor. Vem queimar, Jesus. Vem nos salvar, Jesus, do nosso pecado. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem mais uma vez. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz, Senhor. Faz de novo, Deus. Aleluias. Glória ao teu nome, Deus. Bendita a tua glória, Jesus. Bendito é o teu fogo. Glórias ao teu nome, Jesus. E não me dá descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Aleluias, aleluia. Deixa queimar aí, querido. Deixa queimar o fogo do Espírito Santo. Deixa queimar o fogo do Espírito. Ele está aqui à disposição da sua vida. Deixa queimar em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Senhor. Vai queimando em nossos corações, Jesus. Vai derramando sobre nós o teu bálsamo, Deus. Traz, Senhor, mais a sua presença, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluias. Glória, glória, glória ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és fogo, Jesus. Muito obrigado, Deus. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aleluias. Que o Senhor possa derramar mais sobre a sua vida, queridos. Que Jesus, Ele seja sempre o centro do seu coração. Queridos, a cada dia mais o inimigo vai pressionar a sua mente para você desistir. Mas olha, Ele está aqui essa noite dizendo: permaneça na minha presença. Fique firme na minha presença, não desista, esteja buscando cada dia mais. Queridos, não entra aqui querendo receber, não. Recebe lá na sua casa, recebe lá no vale, recebe lá no monte, e chegue queimando aqui neste lugar. Chegue aqui neste lugar revelando a presença do Espírito. Faça valer a pena. Viva uma vida que vale a pena. Viva uma vida de entrega ao Senhor. Cada dia mais renove diante do Senhor os seus votos com Ele. Você é noiva, tem uma aliança no seu dedo. Então renove os votos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém, queridos. Que o Senhor continue
ministrando ao seu coração, amém? Pode se assentar. Glórias ao nome de Jesus. Agora a gente vai ter uma apresentação das crianças, queridos. Quero esperar só a tia Sol organizar os meninos, as meninas. E as crianças vão fazer uma homenagem, né, aos pais essa noite. Glórias ao nome de Jesus. Amém?